Oi, pessoal, nós aqui de novo, para mais uma aula aí gravada, né? Pessoal do ciclo 3, né? Um abraço para todo mundo, muito carinho por vocês aí. E vamos dar continuidade, né? O regime militar trabalhando aí o governo Médici, né? Que foi um governo que governou o Brasil aí de 69 até 1973, né? Um governo marcado, né? Pela grande repressão, pela grande violência da linha dura, né? Um governo marcado pelo milagre econômico, um governo marcado pela manipulação da população, né, em prol do regime militar, em prol da ditadura aqui no Brasil. Bom, o governo Médici, ele se baseia, basicamente, né, a sua história, a sua estrutura, num binômio que era a segurança nacional, com o exército, e o desenvolvimento com os tecnocratas que estavam dentro do governo, né, para criar um grande plano de desenvolvimento que começaria lá atrás, no governo Castelo Branco, com o PAEG, com o Plano de Ação Econômica do Governo, e que agora viria, né, com o milagre econômico que vai acontecer durante o governo Médici aí, né? O Plano Nacional de Desenvolvimento vai ser lançado pelo Médici, o primeiro PND, Plano Nacional de Desenvolvimento, e o Brasil agora caminha para um grande crescimento econômico, um grande inchaço econômico, na verdade, e a segurança nacional, né? A charge representa muito bem esse período, né? Muito bem, vocês agora têm liberdade para falar contra o regime. Essa imagem diz tudo. O que era a liberdade após o AI-5, o que era a liberdade a partir da reforma constitucional de 69, o que era a liberdade a partir da lei de exílio, né? Então, a liberdade não existia no país, né? E aí nós temos, né, uma época marcada pelas torturas, pelas prisões, pelos assassinatos, né, de inimigos políticos do governo, de oposição ao governo, a ação violenta dos órgãos de repressão acabaram desmontando as guerrilhas aqui no Brasil. Então, os movimentos como a ALN, né, o MR8, a Vanguarda Popular Revolucionária, a VAR Palmares, a Guerrilha do Araguaia, né, foram reprimidos até, basicamente, serem sufocados pelo regime militar, né? Os órgãos de repressão, como o Serviço Nacional de Informações, o SNI, né, que a gente comentou lá na aula do Castelo Branco, né, um grupo de espionagem do governo, o DOI-CODE, o Departamento de Ordem Institucional do Exército, que era um órgão de repressão bastante importante, militar, a Operação Bandeirantes, aqui em São Paulo, comandada, né, pelas forças de segurança aqui do governo paulista, o DOPS, né, o Departamento de Ordem e Política Social, que veio desde a época do Vargas e permanece no regime militar, vão agir violentamente, vão caçar os inimigos do governo até acabar com qualquer foco de resistência, guerrilha ou oposição ao regime aqui. Muitos tiveram que fugir do país, muitos foram presos, muitos foram torturados, muitos morreram, milhares foram para o exílio, né? Então, é um período, né, violento, é um período em que a população brasileira foi vitimada por essa violência extremada do governo. Aqui nós temos duas visões muito clássicas daquele período, né? Aqui a foto tirada após a cilada que foi armada, a emboscada que foi armada contra, né, um dos líderes, né, um dos maiores líderes da guerrilha brasileira, que foi o Carlos Marighella, né, o Marighella, que comandou a Aliança Libertadora Nacional ali. E do outro lado aqui nós temos a famosa imagem do pau de arara, que era usado para pendurar as pessoas para sessões de tortura, né, com cacetetes, pancamento, choque elétrico, que eram feitos nos porões, né, da ditadura, nos órgãos de repressão, como DOPS, DOI-CODE e como Operação Bandeirantes aqui em São Paulo, né? Galera, repressão governamental é a mais violenta possível. A foto que você vê aqui da repressão da polícia é uma manifestação de jovens, ela mostra a violência policial. Aqui do lado, a morte de Lamarca, que foi o líder da VPR, da Vanguarda Popular Revolucionária, né? Um capitão do Exército Brasileiro que abandonou o Exército para virar guerrilheiro e combater o regime militar, e foi morto lá na Bahia, durante o embate, né, com as tropas do governo. Então, a gente percebe que o governo bateu muito, o governo reprimiu muito, o governo prendeu, o governo exilou, o governo matou. Se alguém achar que isso não é real,
Nós temos aí, por exemplo, um exemplo clássico, né, de um cemitério clandestino aqui em São Paulo, cemitério de Perus, onde uma quadra inteira do cemitério tinha centenas de cadáveres de jovens, de pessoas que foram mortas pelo regime militar e jogadas ali para tentar se evitar a identificação e tentar se esconder a morte dessas pessoas naquele período, né? Então, nós temos aí, né, quem mora aqui no ABC, por exemplo, nós tínhamos um prédio do órgão de repressão em São Bernardo do Campo, né, a delegacia do DOPS de São Bernardo, onde hoje é a delegacia de polícia, ali perto do Paço Municipal de São Bernardo, né, que vários jovens aqui da região, inclusive amigos meus, foram torturados, né, foram espancados, tomaram choque elétrico dentro daquele órgão. A gente tem em São Paulo, né, ali na região central de São Paulo, nós temos o antigo prédio, né, do DOPS, pertinho do prédio da Polícia Civil, ali perto da Rio Branco, em São Paulo, que hoje é o museu que conta a história da repressão e a história da ditadura no Brasil, né? É um museu para você não esquecer do que isso foi, o que isso representou para a história do Brasil, né? E, de certa maneira, o governo tentava esconder tudo isso, manipulava a população, usando uma campanha ufanista, uma campanha nacionalista, uma campanha neopopulista. Então, a ideia de trazer para o povo a ideia do desenvolvimento, do crescimento econômico, da modernidade que o regime militar traria, e principalmente do próprio milagre econômico, era uma forma de você esconder a repressão, esconder a tortura, esconder a mortandade gerada pelo regime militar. Imagens, como você está vendo aqui, desses adesivos, né, do Brasil ame-o ou deixe-o, esse outro do Ninguém Segura Esse País, na Semana da Pátria, de 1970, né, eram símbolos da propaganda, da campanha, para tentar trazer o povo, manipular a população, mostrar apenas um aspecto positivo que era falso do governo, enquanto a população que lutava, enquanto a parcela do povo que lutava era reprimido e era violentamente tratado, né, como eu falei para vocês, pelos órgãos de controle, os órgãos de repressão do governo ali. O governo usou essa campanha neopopulista, ufanista, né, a Copa de 1970, essa imagem da seleção brasileira, essa imagem do presidente Médici ao lado de Carlos Alberto, de Zagallo, né? Zagallo era o técnico, Carlos Alberto era o capitão da seleção, foi usada junto com as conquistas de Emerson Fittipaldi na Fórmula 1 para associar o desenvolvimento, o crescimento econômico, o milagre do desenvolvimento brasileiro, né, com a conquista esportiva no futebol, a conquista esportiva na Fórmula 1. Ou seja, se nós ganhamos uma Copa, se nós ganhamos a Fórmula 1, porque o país é maravilhoso, o país vai muito bem, o país vive um auge de crescimento. E o povo, né, caiu nas garras do governo, foi manipulado, enquanto as pessoas eram presas, torturadas, mortas e exiladas, a população comemorava um campeonato mundial no México. Culpa do povo? Claro que não. Mas uma ação muito bem planejada do governo, esconder a realidade do que o Brasil vivia, por trás do crescimento econômico, por trás de propaganda nacionalista, propaganda neopopulista que foi feita naquele período ali. Houve, durante esse período, a tentativa de integrar a região amazônica ao Brasil, né? Desafogar um pouco o Brasil, fazendo a Amazônia se tornar um lugar rentável, que a população quisesse ir para lá. Foi criada a famosa rodovia transamazônica, que nunca foi terminada. Ela acabou virando um símbolo do milagre econômico, do crescimento, da expansão, né, criada pelo regime militar, mas uma rodovia que nunca acabou. Que hoje, em alguns lugares da Amazônia, é um grande lamaçal no meio da Amazônia. O que eles conseguiram com isso? Integrar a Amazônia? Claro que não. Eles conseguiram dizimar a população indígena que vivia na região, criar lutas entre poceiros, latifundiários e índios, né, porque a região vai ser ocupada, o desmatamento cresce, o assassinato de seringueiros na região vai começar a ser frequente, né, e o tráfico de drogas vai usar, né, essa abertura da Amazônia como caminho para as drogas circularem pelo Brasil. Quer dizer, o que era para ser bom virou uma bomba relógio. E a Transamazônica era um símbolo dessa falsa modernidade que o Brasil vivia, falso crescimento ali.
O milagre econômico que eu citei agora há pouco, com o ministro Delfim Neto, que era o ministro da Economia, né, um dos grandes economistas brasileiros, um dos grandes tecnocratas brasileiros, né, daquela época, e que ainda há pouco tempo era professor da Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, ele conseguiu levar o Brasil a um crescimento de médio, vamos colocar, de 11,2% ao ano. O menor crescimento foi 10%, ou seja, de 10 até 11,2%. Teve um ano que chegou até mais do que isso. O crédito foi facilitado para que as pessoas pudessem comprar, né, adquirir os bens de consumo, né, comprar eletrodomésticos, comprar geladeira, fogão, carro. O governo fez um arroxo salarial, para vocês entenderem o que é isso. O governo não deu mais aumentos salariais, ou seja, enquanto a elite vai ganhar muito dinheiro com milagre econômico, enquanto o capital externo parabeniza o governo pela abertura ao capital, enquanto se incentiva o consumo no Brasil, o salário ele é arrochado, ou seja, ele perde valor, né? Os investimentos externos cresceram muito, grandes empréstimos foram feitos para grandes obras do regime militar, a inflação era existente, a dívida externa crescia de uma maneira violenta e a distribuição de renda era totalmente irregular. Enquanto a elite se tornava bilionária, o povo não tinha acesso à riqueza, né? Essa charge do Delfim Neto, né? Ela lembra muito uma frase do Delfim, quando perguntaram para ele sobre o milagre econômico, sobre o crescimento, né, do Plano Nacional de Desenvolvimento, o Delfim respondeu, né? Façamos o bolo crescer, e depois que o bolo crescer, ou seja, a economia crescer, nós vamos dividir com o povo. A charge brinca bem porque ela mostra que o bolo não cresceu, o bolo, na verdade, era um cupcake que queimou, né? Ou seja, esse dinheiro nunca chegou para o povo. Esse dinheiro nunca chegou nas mãos da população. Os beneficiados do milagre econômico foram o capital externo, foi a elite brasileira, né? O povo foi vitimado por uma política de crescimento violenta que gerou inflação, que gerou aumento da dívida externa, que gerou má distribuição de renda, né? E, de certa maneira, né, prejudicou a população, prejudicou o mais pobre naquele momento ali. Mas esse mais pobre ele era manipulado, né, pelo esporte, pela campanha ufanista, pelas frases de efeito, pelas obras faraônicas como a Transamazônica, né? Então tudo isso chamava muita atenção para que o povo desviasse a atenção da crise econômica e desviasse a atenção também, né, da repressão e da violência que o Brasil vivia naquele período ali. O milagre econômico, o que ele trouxe para o Brasil, né? Cresceu a economia, crescimento aí de 11,2%, né? Chegamos aí ao ano. A inflação, 2 dígitos na época, que era um padrão normal desde o governo JK, aliás, desde o governo Vargas, né? Que permaneceu ali. Modernização industrial, tecnológica do Brasil com o capital externo, né? Grandes empresas nacionais, estatais, foram fortalecidas no período. As multinacionais estavam aqui. O salário congelado, arrochado e não crescia. A renda na mão da elite, ricos mais ricos e pobres mais pobres. Obras caríssimas, como a Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói, a Ponte Hercílio Luz, lá em Florianópolis, coisas que custaram milhões, né? E a dívida externa explodindo, porque o governo brasileiro pegava cada vez mais dinheiro lá fora para fazer o milagre econômico permanecer vivo, né? Então, o milagre não era um milagre, o milagre era algo pontual que duraria um tempo e depois levaria a uma grande crise econômica brasileira. E, de certa maneira, a população manipulada pela propaganda, manipulada pelo crescimento desenfreado da economia, manipulada pelas obras que chamavam a atenção, manipulada pela Copa de 70, vamos colocar a Copa como um grande manipulador também, né? Essa população não enxergou, né, a verdadeira face do regime militar, não enxergou as mortes, não enxergou o exílio, não enxergou a repressão, a tortura que o Brasil viveu naquele período ali. Foi muito interessante, muito forte, por sinal. A dívida externa crescendo, o salário diminuindo, né? Esses gráficos mostram o crescimento da dívida externa, né, desde o início do regime militar até o final do regime militar, né?
de 3 bilhões de dólares, né? A economia vai para uma dívida de 62 bilhões, um período aí, né, de 17 anos, uma coisa absurda, né? E por um outro lado, você vê que o tempo que o trabalhador tem que trabalhar para ganhar o mesmo salário, ele vai aumentando. Então, um trabalhador para ganhar o salário mínimo em 65, ele trabalhava aí, né, 88 horas por mês. Um trabalhador para ganhar o mesmo salário mínimo, ele vai trabalhar muito mais, né, para poder sobreviver ali. Então, a gente sabe que a renda caiu, a gente sabe que o salário foi congelado, foi arrochado pelo governo e que o governo vendeu mal essa imagem de que o povo se daria bem. O povo dançou. O povo foi vítima do milagre econômico do governo naquele período. As obras que consumiram bilhões, né, como a Transamazônica, que nunca foi terminada, é isso aqui que vocês estão vendo, basicamente boa parte dela até hoje. A Rio Santos, que é essa ponte enorme ligando o Rio de Janeiro à cidade de Niterói, a ponte Rio-Niterói, que liga o Rio de Janeiro à cidade de Niterói, a rodovia Rio Santos, que vai beirando o litoral paulista, entrando no Rio de Janeiro, ali por Angra dos Reis, né? A ponte Colombo Salles, em Santa Catarina, as hidrelétricas de Ilha Solteira, no interior de São Paulo, e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Tudo isso levantado e construído na época do milagre econômico do governo Médici, né? Galera, alguém vai falar assim, mas moda, cresceu a economia, o PIB brasileiro cresceu 11,2%, não é bom? Seria. Se o trabalhador tivesse aumento salarial, seria se a dívida externa não tivesse crescido tanto, seria se a inflação não fosse tão alta e não continuasse crescendo ano a ano, né? Mas a gente sabe que não é isso. E outra coisa, né? A gente vê um país crescer, desenvolver, expandir, explodir em desenvolvimento, e em contrapartida, politicamente, socialmente, viver uma ditadura, que você não pode abrir a boca, você não pode pensar diferente, você não pode reclamar, você não pode criticar, é muito complicado. Eu sugiro a vocês, por favor, que além de assistirem filmes como O Que é Isso, Companheiro, que conta a história do sequestro do embaixador americano ainda no governo Costa e Silva, né? Além de assistirem La Marca, que conta a história do militar brasileiro, do capitão do exército, que formou uma guerrilha para lutar contra o regime militar, Zuzu Angel, a história de uma estilista que perdeu o filho, né, para os órgãos de repressão. Assisti, por exemplo, um filme que eu acho fantástico, pesado, mas fantástico, Batismo de Sangue, que fala sobre a repressão de padres, né, aqui no Brasil, e da ligação desses padres, né, com grupos progressistas e liberais que eram contra o regime militar, né? Inclusive o filme cita muito a figura do Marighella, líder da vanguarda popular revolucionária na época da guerrilha contra o regime, né? Então são filmes interessantes para você entender qual era a lógica, qual era aquele momento que a gente viveu no Brasil, que a gente tinha essas visões com relação à repressão e à força política do governo, né? Bom, para terminar, vamos lá, nós temos que lembrar que o governo militar conseguiu ampliar, né, o espaço do mar territorial brasileiro. Isso é um ganho para o Brasil, porque o Brasil tinha 12 milhas de litoral, considerados como litoral brasileiro, depois o Brasil passa a ter 200 milhas marítimas, que equivalem a 350 quilômetros do litoral em direção ao mar. Isso é importante, né, futuramente para a exploração de petróleo no mar, para o domínio da costa, proteção de segurança nacional e tudo mais ali. E lembrar que o milagre econômico, o milagre brasileiro, como foi conhecido na época, né, ele acaba quando o mundo vive a crise do petróleo, né, 73, 74, a primeira crise do petróleo, né, e essa crise do petróleo vai acabar quebrando o desenvolvimento econômico no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Aqueles percentuais de crescimento absurdos que chegavam a mais de 11% não vão acontecer mais. O Brasil agora, a partir de 73, 74, é um país com uma inflação alta, uma dívida externa galopante, uma população empobrecida, né? E com o milagre econômico destruído pela crise do petróleo, que afetou, como eu disse, o mundo inteiro, e o Brasil foi mais uma vítima dela ali, né?
Nesse momento, a partir de 74, com a chegada ao poder do presidente Geisel, que é o quarto militar, né? Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, o quarto é o Geisel. O Brasil vai iniciar, bem devagar, um processo de abertura política. A gente vai começar um processo muito lento, como o próprio Geisel falava, né? Uma abertura lenta, gradual e segura, que vai durar mais ou menos entre 74, 75 até 1985, quando termina o regime militar. Mas esse é um tema da próxima aula, um tema que nós vamos discutir, né, na outra semana, onde for discutir o governo Geisel, o governo Figueiredo ali, tá bom? Galera, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês na aula, né? Peço novamente desculpas pelo inconveniente de não poder ter feito essa aula em live, mas da melhor maneira possível eu tentei colocar para vocês, explicar para vocês como é que funcionava a estrutura do governo Médici e também na aula anterior a estrutura do governo Costa e Silva, tá? Espero que vocês tenham conseguido interpretar, entender esse momento político do Brasil aí, tá? E até a nossa próxima aulinha, se Deus quiser, na nossa live de quarta-feira em sala de aula, tá bom? Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima.